Olá, amigos. Eu sou Fábio Reis Viana, escritor, analista geopolítico, colunista do jornal econômico Monitor Mercantil, do jornal russo Pravda Report, a versão em inglês editada lá na rua Staraya Basmanaya, em Moscou, e do site antissistêmico americano The Saker. Poderosos movimentos de protesto social haviam iniciado no mundo inteiro antes mesmo da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esses movimentos tinham como raízes e almejavam subverter a dupla exclusão na qual se baseava o imperialismo de livre comércio dos povos não ocidentais de um lado e das massas não proprietárias ocidentais do outro. A Revolução Russa de 1917 logo se converteu no ponto focal dessa onda de rebelião. Ao defender o direito de todos os povos à autodeterminação, o anti-imperialismo e a primazia dos direitos de subsistência sobre os direitos de propriedade e de governo, o chamado internacionalismo proletário. Os líderes da Revolução Russa criaram a ameaça de tornar muito mais complicada a operação do sistema interestatal num grau até então desconhecido. Esses são trechos do clássico do acadêmico norte-americano Giovanni Arrighi, apesar do nome italiano, ele é americano, O Longo Século XX, que é uma interpretação com viés mais econômico, né, do sistema mundial. Ele fala de mudança de ciclo hegemônico, que você poderia também chamar de ciclo longo da política mundial, como diria um outro autor que também é americano, o George Modelsky. Só que o Arrighi ele vai pela questão, o foco dele mais é a questão econômica. As mudanças de ciclo financeiras, né? As potências que ascendem a partir de um aumento, de um incremento no comércio, da dominação dos monopólios comerciais e ao longo do tempo elas entram em decadência, que seria o período da financeirização da economia, que inclusive, curiosamente, é similar com o que vem ocorrendo nesse momento com os Estados Unidos, até o outono de Brodel, que ele cita tão bem. O Brodel é o pai de todos esses autores, é o grande historiador francês. Mas por que eu citei o Giovanni Arrighi, esse trecho específico? Porque ele fala do período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, que foi um período onde houve um aumento expressivo da competição interestatal e, junto com esse aumento da competição, o aumento da pressão competitiva, também um aumento da insatisfação social geral e ampla em vários lugares do mundo, em especial no centro nevrálgico do sistema interestatal, que era a Europa. E, de certa forma, mesmo que agora um tanto, talvez mais até simbolicamente, a Europa, que é a caixa de ressonância do mundo ainda. O que acontece na Europa tende a repercutir para o resto do mundo. Então, naquele momento, houve um aumento da pressão competitiva, um aumento da insatisfação social nas sociedades, que gerou anarquia nas relações internacionais e aumento do caos sistêmico interno nos países, não é? Isso gerou uma série de rebeliões e a mais emblemática delas foi a que, ao final das contas, se configurou quando ninguém esperava numa verdadeira revolução. A Revolução
russa de 1917, que foi resultado daquele processo de aumento de pressão competitiva na panela de pressão geopolítica global. As eleições no Peru, que aparentemente para muitos seria uma surpresa, essa escalada impressionante de um candidato de esquerda legítimo, um camponês do interior do Peru, inclusive parece que ele é da zona onde o último grande imperador inca Atahualpa foi executado pelos espanhóis, o que é muito simbólico. Essa ascensão de cometa desse professor secundário muito diz respeito a algo que vem ocorrendo nesse momento, que também é o aumento da pressão competitiva, da competição interestatal, que se aprofundou com a pandemia e gerou um sentimento generalizado de nacionalismos internos em vários lugares do mundo. O mais aparente de todos foi justamente o que ocorreu no centro do império hegemônico, a ascensão do senhor Trump. E mesmo com a derrota do Trump, esse sentimento permanece, porque a classe média empobrecida continua lá. E a reação do Biden em propor esse pacote trilionário econômico tem a ver com isso também. É uma resposta a esse sentimento. É uma resposta nacionalista. Era claro que em algum momento, por mais que no calor dos acontecimentos pareça que tudo está perdido, no Brasil e na América Latina em geral, é claro que em algum momento esse sentimento global, generalizado, atingiria a América Latina, diante do caos que a pandemia gerou e a pobreza que a pandemia aprofundou. A ascensão do senhor Pedro Castillo tem a ver com isso, ao mesmo tempo que a volta do fujimorismo também tem a ver com isso, porque o fujimorismo representa, de certa forma, um sentimento, mesmo que na prática não seja, mas representa um sentimento nacionalista de extrema-direita, né? A realidade é que a gente vive um momento de extremos, de exacerbação social no mundo inteiro. Não é o momento da contemporização, é o momento da radicalização. Eu não estou dizendo que eu acho isso bom ou ruim, é apenas uma constatação, uma análise, à luz da história, inclusive. Então, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ainda as eleições no Peru ainda não estão definidas, né? Mesmo que o Castillo não ganhe, por diversos motivos, porque a situação no Peru é complexa, é um país que passou por uma operação Lava Jato mais truculenta do que a nossa, onde o ex-presidente nacionalista foi preso, humilhado publicamente, ele e sua mulher, é só procurar no YouTube. Fizeram com ele muito pior do que fizeram com o ex-presidente Lula, a humilhação pública que fizeram com ele. Ou seja, então, o Peru passou por uma operação Lava Jato com interferência dos Estados Unidos. Outra questão é que os militares já demonstraram que não apoiam o Castillo, então os movimentos dos militares ainda não estão claros, mas é de se levantar os olhos. E outra questão é que os próprios neoliberais limpinhos peruanos já todos se inclinaram para a senhora Fujimori. Ou seja, o Castillo tem o povo. E se ele ganhar as eleições, ele vai passar por bons bocados. Ele vai ter que, se ele não se curvar, ele vai ter que depender do apoio popular para se manter no poder e iniciar as reformas necessárias, que não são as reformas neoliberais. São as reformas que coloquem o Peru, de novo, numa rota de diminuição da pobreza, que é um país com uma pobreza escandalosa. Eu já fui lá, eu observei aquilo. E, ao mesmo tempo,
uma rota de retorno da soberania nacional, porque é um país que detém recursos naturais, né? Curiosamente, o Peru ele tem uma vasta ligação com o Oceano Pacífico. Então, a ligação natural com o Peru, que o Peru tem com a China, inclusive foi um dos motivos, se não o principal motivo, da Operação Lava Jato peruana ter se desencadeado lá. E agora, com a eleição do Castilho, provavelmente ele irá tentar reabilitar esses laços estratégicos com a Eurásia, né? Então é isso. Assim, é muito complexo a coisa. A gente está no calor dos acontecimentos, é uma interpretação à luz desses acontecimentos. É óbvio que o Império do Caos não permitirá que um candidato de esquerda e nacionalista se estabeleça num país tão estratégico como o Peru. O Peru é mais estratégico na América do Sul do que o Equador ou mesmo a Bolívia. O Peru é mais complexo, tem uma classe média, uma elite, inclusive parecida com a nossa, com mentalidade colonial e etc, e blá blá blá. Vamos ver. Mas se o Castilho ganhar, abre-se uma janela de esperança na América do Sul, uma janela de esperança no sentido de que nem tudo ainda está perdido, né? Outra questão que é complicada também, agora falando um pouco do Brasil, rapidamente, só um parêntese. Se o Castilho ganhar também, provavelmente os americanos, o Império do Caos vai abrir um grande ponto de interrogação em suas estripulias intervencionistas, né, neocoloniais, e provavelmente os militares brasileiros usarão essa desculpa, esse pretexto, para barganhar o apoio do governo Biden à sua permanência no poder, né? Porque nesse momento o Brasil tem um governo de ocupação colaboracionista militar com o Império do Norte, colaboracionista no sentido de não permitir que as potências emergentes, nomeadamente Rússia e China, se arvorem a exercer influência na nossa região. O Brasil é um país fundamental nesse sentido. Por isso ocorreu no Brasil tudo que vem ocorrendo desde a Revolução Colorida de 2013, para afastar o Brasil dos BRICS e do projeto euroasiático. Se o Castilho ganhar, é mais uma razão também para os militares barganharem o apoio do governo Biden à sua permanência no poder. Porque a situação no Brasil está bem complexa, a sociedade está dividida, as elites estão divididas, o jogo não está ganho, por mais que os militares tenham o controle da situação em parte, esse controle, de certa forma, ele se desfez, em parte, com a pandemia, e agora a situação, eu arrisco dizer que, apesar de tudo, está em aberto. Bom, é isso. Foi uma análise sistêmica das eleições no Peru, fazendo um link com a questão brasileira, à luz da história, né, citando Giovanni Arrighi e tudo mais. Então é isso, curtam o canal, eu peço, toquem no sininho, leiam meus artigos, eu coloco aqui embaixo meus últimos artigos, no jornal Monitor Mercantil e também no Právida e no The Saker. E me sigam no Twitter, nossa página Contexto Geopolítico. Ok? Então, obrigado. Fábio Reis Viana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.